Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor, por nosso Redentor, por nosso Deus que cuida de nós. Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor, assessorados pelo Senhor. Nós estamos sendo protegidos pela mão do Senhor nosso Deus. Graças a Deus por mais um dia. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nesse dia. Aproveite nesse dia para falar com o Senhor. Não saia de sua casa, não pegue o ônibus, o trem, não trabalhe, não abra a sua empresa sem antes falar com Deus. Esse é o dia de nós falarmos com Deus e com certeza Deus estará atendendo as nossas orações. Nesse dia o Senhor colocou no meu coração uma palavra. Vamos aqui lermos com os irmãos o sermão expositivo. Nós vamos lendo o texto e vamos explicando com a orientação do Espírito Santo, que com certeza trará lições para as nossas vidas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Para a introdução dessa palavra, eu quero dizer, irmãos, queridos ouvintes, estão no nosso canal ouvindo a palavra. Paulo, ele foi um missionário que fez 3 viagens missionárias, implantou igreja, levantou líderes. Foi um homem que verdadeiramente, incansavelmente trabalhou para o reino de Deus. A alegria de Paulo era ver pessoas transformadas. A alegria de Paulo era ver igrejas edificadas. Ele diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se Paulo se alegrava, era por causa do Evangelho. Se Paulo passava perseguição, era por causa do Evangelho. Se ele enfrentava desafios e às vezes sentia também no ministério momentos de alegria, tudo era por causa do Evangelho. A vida de Paulo era para fazer a obra de Deus. Paulo se entregou como um mártir, como um missionário em prol da causa de Cristo. A Bíblia vai dizer que ele, no capítulo 3, o versículo 12, ele está instruindo Timóteo. Timóteo era um jovem obreiro, estava sendo assessorado por Paulo, estava sendo assistido por Paulo, e para ele se tornar um obreiro equilibrado, exemplar, um bom líder, ele precisava sentar para aprender. Ninguém que não senta para aprender, eu sempre aprendi isso, ele também não é apto para ensinar. Para a gente ensinar, a gente precisa aprender. E Timóteo, ele tinha Paulo como seu tutor. Ele tinha Paulo como seu instrutor e ele precisava aprender bem. Antes de Paulo, Timóteo tinha Deus, tinha Jesus, tinha o Espírito Santo. Mas todos nós precisamos também de líderes. Líderes para liderar a nossa vida. Não obstante a isso, o Senhor vai dizer que ele colocou pastores, evangelistas, doutores e mestres para a obra do ministério e o aperfeiçoamento dos santos. Então os líderes, eles servem para instruir. E Paulo está dizendo aqui para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém te despreze porque você é novo. Você precisa valorizar também essa chamada. Irmãos, Deus, ele chama pessoas novas. Deus chama também pessoas que têm uma idade já mais avançada, chama os anciões. Nós podemos produzir frutos no reino, tanto pessoas que são novos, são jovens, são adolescentes, são crianças, como pessoas que já têm uma idade avançada. Não existe tempo para a gente produzir no reino de Deus. Mas aqui Timóteo era novo. Aí Paulo aconselha Timóteo dizendo: olha,
Seja exemplo dos fiéis. Procura ser exemplo dos fiéis. Fiéis em que, Paulo? Seja exemplo na palavra, seja exemplo no tratar com as pessoas, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Observe que cada uma dessas palavras aqui é uma característica de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele tem que ter palavra, ele tem que ter trato, ele tem que ter o amor, ele tem que ter um espírito de fé, de confiança em Deus. Ele precisa ter fé e precisa viver uma vida de pureza. Mesmo porque Timóteo estava liderando. E a Bíblia vai dizer que nós precisamos fazer a vereda direita para que aquele que vem atrás manquejando não tropece. Alguém está olhando para o nosso exemplo. E nós, como igreja do Senhor, nós como servos de Deus, ou você que Deus está te chamando, existem duas características para a igreja. Uma delas, o Senhor chama de sal. A outra é luz. Para que serve o sal e para que serve a luz? Primeiro, o sal e a luz influenciam e não pode ser influenciado. O sal serve para dar gosto, para temperar. A luz serve para iluminar. Aonde o sal chega na comida, vai temperar. A dona de casa vai sentir a diferença de uma comida com sal ou insossa. Então, o crente, Paulo está destruindo a Timóteo, dizendo, olha, você precisa ser exemplo dos fiéis, né? Em todas essas áreas aqui, tanto na palavra, como no trato, como na caridade, no espírito e na pureza. Glória ao nome de Jesus. Paulo, ainda instruindo Timóteo, diz para ele assim, olha, persiste em ler. A leitura é muito importante, irmãos. O nosso devocional, de lermos a Bíblia Sagrada, esmerarmos no conhecimento das Escrituras. A Bíblia diz em Apocalipse, bem-aventurados os que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra dessa profecia. Mas para a gente guardar, a gente precisa ler. Então é importante a leitura, é importante nós lermos a Bíblia, é importante interpretarmos a Bíblia de forma adequada para a gente não errar o alvo. Porque a Bíblia diz que pecado é errar o alvo. Vem da palavra amartia, que quer dizer errar o alvo. Então Paulo diz, Timóteo, lê. Timóteo, exorta, ensina até que eu vá. Paulo era o representante legal daquela igreja. Paulo era o apóstolo, mas quem cuidava daquela igreja local era Timóteo. Então Timóteo precisava se esmerar em ler, exortar. A palavra exortar no original é estimular a fé de alguém. Timóteo tinha que estimular aqueles que estavam fracos, aqueles que estavam parando, aqueles que estavam desistindo da fé, precisavam ser reavivados. E quantas pessoas hoje estão, irmãos, precisando de ser estimulados, precisando do verdadeiro avivamento, porque já estão parados, mas o Espírito de Deus, ele vai renovar nesse dia a tua força, ele vai te dar graça para você caminhar na presença de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Timóteo, ensina até que eu vá, ou seja, cumpre com teu dever de liderança até que de fato eu tenha essa possibilidade de estar junto com vocês assistindo à igreja. Versículo 14, não despreze o dom que há em ti, né? Não despreze a chamada. Quantas pessoas estão desprezando a chamada de Deus, a vocação de Deus, a unção que Deus depositou sobre a sua cabeça? Estão desvalorizando, trocando aquilo que é essencial, né? Aquilo que Deus separou, fazendo disso uma coisa como se fosse nada. Estão desprezando.
Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia. Existe uma legitimidade, né? Você não foi ungido por qualquer pessoa, né? Houve líderes espirituais que te separou, então não despreze. E foi para impor imposição de mãos do presbitério, ou seja, de pessoas idôneas, de pessoas que tinham verdadeiramente um bom testemunho diante de Deus. Por isso Timóteo não devia desprezar. Se esse for o seu caso, você foi separado, você foi separada para um ministério, para liderar um departamento, para liderar um grupo de pessoas, e às vezes você não está valorizando. Versículo 15. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Timóteo precisava se ocupar naquilo que Deus tinha lhe chamado. Quantas vezes nós estamos trocando o santo pelo profano, trocando a chamada de Deus por outras coisas que, na verdade, aquilo é uma aparência do mal. As pessoas estão dizendo, isso não tem problema, isso não tem nada a ver. E as pessoas vão indo e vão se distanciando da graça de Deus. Porque tudo começa com uma pequena faísca, tudo começa com uma raposinha, como a Bíblia diz, mas poderá destruir toda a vinha, toda uma plantação, todo um ministério, toda uma chamada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, medita nessas coisas e ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo 16. Paulo encerra o conselho a Timóteo dizendo: tem cuidado de você mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está dizendo: Timóteo, tem cuidado de você mesmo e da doutrina. Porque antes, irmãos, de nós falarmos sobre salvação, sobre perdão, sobre graça de Deus, sobre reconciliação, nós precisamos sentir que isso já é notório em nossa vida. Então Paulo vai dizer, olha, não salve ninguém, não leve a salvação para ninguém, não ensine ninguém, não exorte ninguém, se isso já não é resultado na sua vida, se isso já não fez efeito na sua vida. Então Paulo está dizendo, tem cuidado de você mesmo, procura zelar, procura ser exemplo, procure orar, procure ler a Bíblia, procure viver a essência da vida cristã. Porque se você fazer isso, você vai salvar você mesmo e aqueles que te ouvem. Então, meus queridos irmãos, a salvação é coisa séria, o Evangelho é coisa séria, né? O céu é uma realidade e nós não podemos brincar, né, de estar servindo a Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho e viver a eficácia do Evangelho. E que essa palavra, nesse dia, ela venha ser um bálsamo para a sua vida, ela venha frutificar no seu coração e ela venha fazer notório na sua vida e que Deus venha te abençoar nesse dia, em nome do Senhor dos Exércitos. Meus queridos, vamos orar por algumas pessoas que nos pediram oração, que estão escrevendo ali no chat do canal, pedindo oração. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, pelas nossas famílias, pelo ministério que que o Senhor nos deu. Temos que ser gratos ao Senhor, porque se o Senhor não estivesse conosco, né? Se o Senhor não tivesse nos guardado, como a Bíblia diz, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivo. Oremos pela irmã Marilene Souza. Nessa oração queremos orar pelo seu esposo Alvino, por sua filha Kathleen,
e também a Caroline e o Ezequiel e os netos da irmã Marilene Souza, ministério que Deus colocou em suas mãos com os adolescentes ali no Carolina. Que Deus te abençoe, te instrumentalize, continue fazendo a obra de Deus e não desprezando o dom que há em ti, e que Deus te dê graça em tudo. Gilson Medeiros de Brito, obreiro também do Carolina, Deus abençoe a sua esposa Nayara, a sua filha Vitória e toda a sua família seja coberta das nossas orações. Sejam abençoadas, guardadas e protegidas pelo poder da oração e da eficácia. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E oremos também pelo Eduardo Maia e família, a sua esposa, sua filha Maria Eduarda e também o Gabriel. Deus abençoe em nome de Jesus Eduardo Maia. Glória ao nome de Jesus. O Anderson Rodrigues, Deus abençoe sua vida. O Yosimar e família. Yosimar, irmã Alice, o Isaac. E que Deus abençoe também o Samuel, né? Esta família maravilhosa. Que a mão de Cristo esteja sobre a vida de vocês. A nossa irmã Isabel Bandeira. Que Deus abençoe a irmã Isabel. Ela é regente do departamento feminino ali na cidade de Uberaba, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Rocha Eterna. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida da irmã Isabel Bandeira. Oremos pela Antônia Francisca e família. Antônia Francisca, ela fez teologia ali no núcleo do Scafide, juntamente com Rafael Freire, Marilene, Alvino, Cleoberton e mais alguns irmãos ali, o Marcos Santos, a Amanda, foram todos alunos no núcleo ali do Scafide, né? Foi uma bênção esse núcleo, esta sala de aula, a qual nós ali aplicamos a aula de teologia para os irmãos. Deus abençoe a Marise e família, está constantemente aqui no canal pedindo oração. O Jonathan Silva, nós estamos orando pela sua enfermidade. Sua não te pertence, né? Você está com a enfermidade no momento, mas ela não te pertence. Deus é poderoso para fazer um milagre, uma cura instantânea na sua vida. Todas as coisas para o Senhor nosso Deus são possíveis. Não existe nada impossível para o Senhor nosso Deus. Só basta ele falar assim como aquele oficial disse: Senhor, não precisa o Senhor entrar no meu telhado, na minha casa, mas libere uma palavra tua. E quando o Senhor liberar uma palavra, o meu criado vai sarar. A Bíblia diz que o Senhor disse: vai conforme a sua fé. Aquele homem foi e na mesma hora o seu criado fora curado. Maria Ribeiro, Deus abençoe a vida da Maria Ribeiro, o seu esposo Geilton, seu filho João Vitor, André e Eliabe, e toda a família que seja abençoada, como vocês já são abençoados, que as bênçãos do Senhor, de forma recalcada, sacudida, transbordante, seja com vocês, em nome de Jesus. Oremos pela vida do pastor João Batista e família, o nosso querido amigo Rodrigo Consentino e família. Oremos também pelo da Silva, o seu filho Vini e a Melissa. Que Deus abençoe essas crianças, que elas venham crescer no temor e na sabedoria do Senhor e da sua palavra. Que Deus venha guardar o Vini da Silva e a Melissa com a mão protetora em todos os aspectos.
Deus venha trabalhar na área psicológica, na área física e emocional dessas crianças. Deus abençoe o nosso querido irmão e amigo teólogo, Reginaldo e família. Ele é da igreja ali do Morro Branco. Que Deus venha instrumentalizar o Reginaldo e família. Pastor Luiz Rulen, ali do condomínio Arujazinho. Pastor Luiz Rulen é um pregador do Evangelho de mão cheia. Que Deus continue te instrumentalizando. Luiz Rulen, Pastor Júnior, também do condomínio Arujazinho e família. Vamos orar também pela vida do Pastor Zezinho e todos os meus companheiros que estão nos pedindo oração aqui no canal. Vamos orar pelo nosso irmão Geraldo Benini. Ele é motorista de ônibus. Nós fizemos um compromisso de sempre estar orando pelos motoristas de ônibus que estão nas estradas brasileiras, para que Deus possa estar guardando e protegendo cada um com a mão poderosa do Senhor nosso Deus. Oremos nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nesse instante então, estamos na Tua presença, adentramos diante da Tua face. Em primeiro lugar, queremos agradecer pelo dia, pelo ar que respiramos, pelo pulsar de nosso coração e pelo sangue que corre nas nossas veias. Agradecemos pelo sol, pela lua, agradecemos pela vegetação. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Existem muitas pessoas nos hospitais, meu Senhor, necessitando de um socorro, de um médico, de um auxílio. Quantas pessoas, meu Pai, estão sentindo dores? Quantas pessoas estão acometidas pelo câncer, são acometidas pelas doenças psicológicas, cognitivas? Pai Celestial, tem pessoas que estão precisando de um transplante, de um órgão, meu Deus. Meu Pai Celestial, existe na terra, no mundo, aqui no Brasil, pessoas sofrendo, Senhor, em várias áreas. Meu Pai Celestial, quando o Senhor esteve aqui na terra, tinha muitos paralíticos, enfermos, mas uma das profecias do livro de Isaías, capítulo 53, está apontando que o Senhor, Ele veio libertar os cativos e oprimidos. O profeta Isaías foi o profeta messiânico, foi aquele que profetizou a respeito do Messias, o início, o ministério terreno do Messias, todo o ministério terreno do Messias, a morte do Messias, a ressurreição do Messias, o reino milenar do Messias, tudo foi profetizado pelo profeta Isaías. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor, poderoso Deus, estará entrando na área da cura, na área, Senhor, da salvação, aqueles que já são salvos, meu Pai, que o Senhor venha preservá-los salvos, e aqueles que não são salvos, que a Tua palavra possa chegar, Senhor, como flecha, venha chegar nos corações como resultado, Jesus, de nossas orações, resultado das orações dos irmãos que estão neste canal orando e pedindo socorro da parte do Senhor. Visita o nosso país, os estados brasileiros, os estados aqui do Sudeste, os estados do Sul, do Nordeste, do Leste, todos os estados, meu Senhor, como o Amazonas, que estão mais distantes, Manaus, que todos os estados, meu Senhor, sejam, meu Deus, abençoados pela Tua mão poderosa. Visita o nosso país, visita, Senhor, a África, visita, Senhor, o continente africano, o continente europeu, o continente americano, América do Sul, e que todos eles sejam impactados com a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos orando e cremos no milagre da Tua mão poderosa agindo em nosso favor. E não somente nós estamos orando, existem outros irmãos através das mídias sociais, meu Senhor, como o pastor Antônio Júnior também que ora, e outros pastores que estão orando nas mídias sociais.
Existem pastores de joelhos dobrados em suas respectivas igrejas também orando. Senhor, estamos juntos fazendo uma corrente de oração e pedindo a Tua boa mão, Senhor, para sustentar o fraco, o abatido, o deprimido, essa família que está sem esperança, essa paz que não está existindo dentro deste lar, esse casal, Senhor, que se encontra, meu Senhor, ó Deus, em uma situação de separação. Pai amado e querido, entra com a Tua mão poderosa, entra com a Tua mão protetora, resgatadora, fortalecedora, para unir, para dar graça e fortalecer, Senhor, os laços em Cristo Jesus. Somos unidos no Calvário. Quando o Senhor esteve na cruz do Calvário, a Tua palavra nos diz, ó Deus, que com uma mão o Senhor uniu o homem ao homem e com a outra mão o Senhor uniu o homem a Deus. Ó Jesus, nós somos unidos na horizontal, o homem com o homem, e somos unidos na vertical, o homem com Deus. Pai querido, queremos Te glorificar, cada nome citado com as suas necessidades, aqueles que não foram citados, mas que estão no canal, Senhor, e os familiares, Senhor, e as pessoas e os estados e os municípios e os países, e todas essas pessoas sejam agraciadas pela bênção do Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Tenha um dia de paz, de bênção. Abraça o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, o seu esposo, a sua esposa, e tenha um dia abundante na presença do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.